Eu ando vendo em algumas plataformas aqui, das internet, ateus, falando, tentam até afirmar que Deus não existe. Meu pai. E tem muitas visualizações, certo? Que eu também assisti, mas às vezes dessas muitas visualizações são críticos, tipo eu, Porque eles falam que se Deus é justo, por que Ele permite tanta injustiça no mundo? Se Deus é perfeito, por que o mundo é imperfeito? Mas a gente tem que lembrar que Deus é amor, mas também é justiça, e temos que lembrar que Ele nos deu livre-arbítrio. O mundo é imperfeito porque o ser humano procura sempre a imperfeição. O ser humano procura sempre agradar a si próprio. Enquanto a gente pensar em agradar só a nós próprios, fazer coisas só para agradar a nós, o mundo sempre será imperfeito. Os ateus sempre vão continuar dizendo que Deus não existe. Porque o mundo é imperfeito é por conta do próprio ser humano. O ser humano destrói a natureza vem e se vinga. Aí Deus é culpado? O ser humano nasce, cresce, faz todas as coisas erradas que existem no mundo, paga por isso e Deus é culpado? Deus me deu livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser, para eu ir seguir o bem ou eu seguir o mal. Outro falou também, em um lugar aí que fizeram umas orações para uns doentes, foi feita uma intercessão para uns doentes e eles morreram. Sim, mas aquele doente queria essas orações? Aquele doente estava com o coração aberto para receber as orações? Porque a salvação da nossa alma é individual. Eu posso orar por alguém, mas se a pessoa quiser aquela oração, receber aquela oração. Se a pessoa não quiser, eu posso orar 500 vezes por ela, não serve. Entendeu? Eu posso orar pela minha salvação se eu quiser ser salvo, se eu quiser andar sempre no caminho reto e correto. A oração serve para mim se eu quiser me mudar, se eu quiser ser uma pessoa perfeita, assim como Jesus é perfeito, eu conseguirei ser perfeita. Mas eu não posso fazer o mundo ser perfeito, porque o mundo pertence ao quê? Ao Satanás. E o Satanás age na vida das pessoas. Deus coloca pensamentos bons e as pessoas abrem seus corações e suas mentes para receber o mal. Então Deus é culpado, é por isso que Deus não existe? E as pessoas dão ligança a essas pessoas. Eu fico triste porque eu creio em Deus, eu creio sim que Deus veio em carne e habitou no meio de nós, por mais que tenha sido para aquela geração, continua sendo para mim, que Cristo subiu à cruz, morreu por amor a mim, ressuscitou ao terceiro dia, que eu sou o templo dele, que eu sou o templo do Espírito Santo, mas que eu posso me reunir em uma congregação com terceiros, para quê? Para que possamos louvar e glorificar a Deus. Porque os ateus criticam quem crê em Deus, tenta distorcer as coisas da Bíblia para que a gente não venha acreditar em Deus. E do mesmo jeito, assim, eu não debato com uma pessoa dessa, porque é mesmo que debater com futebol. Ninguém briga com futebol, porque todo mundo que torce para um time, o seu time é o melhor. Então, por exemplo, se eu fosse convidada a debater com um ateu, eu não vou debater. Porque ele não acredita no que eu acredito e eu não vou acreditar no que ele acredita. Então a gente vai discutir, a gente não vai conversar. Porque assim, toda pessoa que teve um relacionamento íntimo e particular com Deus, crê em Deus. Agora, quem nunca teve, quem nunca entregou sua vida para Deus, quem nunca passou por problemas para que viesse refletir e ver que mudando daquele problema ia agradar a Deus e ia ser uma nova pessoa, Se ele não acredita, eu
estou aqui dizendo a minha reflexão. Ele é livre para dizer o que eles quiserem no canal deles. Eu também sou livre para eu dizer e falar o que eu quiser, no que eu não estou ofendendo ninguém, não estou xingando ninguém. Eu só estou dizendo que eu creio num Deus único que criou o céu e a terra, apesar de a ciência falar que existe várias teorias, né, da criação do universo, mas eu acredito na criação de Deus. Eu acredito que eu vim de Adão e Eva, que eu não vim de macaco, que eu não vim de peixe que saiu da água e virou ser humano, que eu vim de uma bomba do Big Bang, que explodiu e surgiu a terra e surgiu o ser humano. Não, eu acredito que foi Deus que criou o céu e a terra e criou Adão e Eva, por mais que muitos não acreditem, e aí já não é mais comigo, né? Já não é mais comigo, já é com cada um, com Deus, né? Porque eu tenho a minha parte com Deus, assim como os ateus também têm a parte deles. Se eles não acreditam, é porque Deus criou o inferno. Deus não criou o inferno não, gente. Deus expulsou anjos que estavam contra as convicções dele. Ele expulsou. Ele não criou o inferno, ele não criou a injustiça, ele não criou a imperfeição, ele não criou o desamor. Ele criou Adão e Eva perfeito. Mas eles fizeram com que a dureza do coração, o olho grande, porque se eu comer do fruto, eu vou saber do bem e do mal. Foi Eva que escolheu a comer a maçã. Foi Adão que escolheu, né, comer, que ele botou culpa nela. Ela já botou culpa na serpente, já botou culpa no inimigo. Mas ninguém diz, não, eu comi porque eu quis. Eu pequei porque eu quis. Não, eu pequei porque Deus não existe. Não, não tem isso não, minha gente. Não tem isso não, a gente tem que refletir se a gente quer viver no bem, se a gente quer viver no mal, se a gente quer viver na injustiça, se a gente quer viver no amor, para um lugar bom quando a gente morrer, ou se quer ir para um lugar ruim, né? Diz, não, mas o lugar ruim é aqui. Aqui não é nem um terço do inferno. Permitido que quem vá para o inferno venha dizer aos seus parentes, ó, não faça por onde ir para lá, viu, que lá não presta. Porque se as pessoas vêm e falam que veio, eu acredito que ninguém que morra tenha permissão de vir aqui falar algo de bom ou de ruim para alguém. Mas tem gente que acredita. Então, a pessoa que acredita, ela não vai me convencer a acreditar. E nem eu vou convencer ela a não acreditar. É a mesma coisa com os ateus. Não vou convencer os ateus, não vou convencer os satanistas a crer em Deus. E eles também não vão me convencer a eu crer no Satã, né? Porque eu creio no Deus único que me criou. Que eu me entendi por gente, que eu comecei a ler a Bíblia. Por mais que você, ateu, não acredite, você, satanista, não acredite, mas eu acredito, porque eu tenho livre-arbítrio de eu acreditar no que eu quiser. Então, eu acredito que Deus é grande, maravilhoso, que olha por mim, pela minha família e por todas as pessoas que abrem os seus corações e Ele entra. E quando Ele entra no coração, Ele faz mudanças, Ele faz vitória na vida de cada um que aceita Ele na vida. Valeu!